Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um autor de 13 livros no Novo Testamento, que fundou várias igrejas no início do cristianismo. Ele não seguiu Jesus durante o seu ministério, mas teve uma visão de Jesus mais tarde. O ministério de Paulo se concentrou em todos os que eram judeus. Seja muito bem-vindo ao canal Conhecendo a Bíblia. Se você é nova ou novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica sabendo sempre que tiver vídeo novo. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso canal. Então vamos para o vídeo. O jovem Saulo, perseguidor dos cristãos. Na sua juventude, Paulo era mais conhecido como Saulo. Ele era um judeu da cidade de Tarso e era do grupo dos fariseus. Como seus pais, Saulo estudou em Jerusalém debaixo de Gamaliel, um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus. Saulo teve uma educação privilegiada. Depois, ele se tornou um perseguidor ativo da igreja. Na sua campanha contra os cristãos, Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Ele tinha apoio do sumo sacerdote e se tornou famoso por ser um grande perseguidor. A conversão de Saulo. Um dia, enquanto ia caminhando a Damasco para prender mais cristãos, uma luz brilhou e o cegou. E Saulo viu uma voz lhe perguntando por que ele o estava perseguindo. Essa voz era Jesus Cristo. Saulo ficou cego e ficou esperando em Damasco, como Jesus tinha ordenado. Então Jesus enviou um homem chamado Ananias para falar com Saulo. Ananias impôs as mãos sobre Saulo e ele tornou a ver e foi batizado. Desse modo em diante, Saulo foi um homem diferente, pois logo Saulo começou a pregar sobre Jesus. Saulo foi para Jerusalém, mas os cristãos de lá tinham medo dele. Somente um homem ficou do lado dele, Barnabé. Ele os convenceu que Saulo realmente tinha se convertido, mas alguns judeus quiseram matá-lo por causa de sua conversão. Por isso a igreja enviou Saulo para a sua cidade de Tarso. Paulo foi um grande escritor. Depois que se converteu, Paulo se tornou um dos grandes teólogos do cristianismo. Ele escreveu 13 cartas que entraram no Novo Testamento. Algumas dessas cartas foram enviadas a localidades específicas, ou servia como cartas circulares dirigidas a diversas congregações. Seus ensinamentos explicam sobre a salvação em Jesus e como deve ser a vida cristã. Paulo foi usado por Deus para encorajar e ensinar a todos que leem a Bíblia. O ministério de Paulo. Durante algum tempo, Paulo ficou em Tarso. Mais tarde, Barnabé decidiu levar Paulo para Antioquia, onde durante um ano os dois fizeram um ótimo trabalho. Depois, o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada no livro de Atos. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta de 44 e 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi a Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi um líder até um determinado momento da viagem. Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos o deixou literalmente e os abandonou, e retornou para Jerusalém. A partir desse ponto, o apóstolo Paulo assumiu a liderança da missão. A segunda viagem missionária de Paulo. O propósito dessa viagem, conforme o propósito de Paulo, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor havia sido anunciada. No entanto, ao discordarem sobre a ida de João Marcos na viagem, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Então Paulo levou consigo Silas, também chamado de Silvano. A data provável dessa viagem fica entre os anos de 50 e 54 depois de Cristo. Essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra do evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica e Bereia, Atenas e Corinto. O apóstolo Paulo permaneceu em Corinto por um longo tempo. Ali ele pregou o evangelho e exerceu a sua atividade profissional de fazer tendas
e foi dessa cidade que ele enviou a epístola aos Gálatas, e provavelmente um pouco depois também enviou a epístola aos Tessalonicenses. Paulo também parou brevemente em Éfeso. Ao partir, prometeu retornar em outra ocasião. Agora vamos para a terceira viagem missionária de Paulo. Essa viagem ocorreu entre 54 e 58 d.C. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frigia, e depois prosseguiu em direção à Ásia, e a sua principal cidade, Éfeso. Ali o apóstolo ficou por um longo tempo, cumprindo as promessas anteriormente feitas em Atos. É provável que todas, não se pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia, tenha sido fundada durante esse período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então mais tarde ele escreveu 1 Coríntios. Quando deixou Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia. Foi ali talvez e em Filipos que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo Paulo passou pela terceira vez em Corinto. Antes de partir dessa cidade, provavelmente ele escreveu a epístolas aos Romanos. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Apesar de esse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho, o que envolveu um enorme número de pessoas, conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo. A morte de Paulo. A tradição cristã conta que a morte de Paulo ocorreu junto da estrada de Ostia, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado, ou talvez o texto que mais defina a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Paulo é um exemplo para todos os cristãos. Paulo destaca-se como um homem que foi completamente transformado por Deus e que foi obediente ao seu chamado. Ele amava ao Senhor acima de todas as coisas e se dispôs completamente ao serviço em amor à causa do Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo é um modelo de fé, serviço e resiliência para todos os cristãos nos dias de hoje. Sua mensagem traz esperança a todos que o ouvem. Para ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Se você gostou, já deixe o seu like. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.